A presença do Senhor aqui nessa manhã, ela já te contagiou, ela já te pegou, ela já te envolveu, ela já gerou em você novos hábitos, já gerou em você uma esperança, uma expectativa, ela já mexeu em toda a sua estrutura, não é? Já afetou o seu destino. Amém? Olha, nós estamos começando um novo tema. Que é lute pela sua família. Esse tema está vindo da parte de Deus. Esse tema está vindo da parte de Deus. O inimigo tem destruído, detonado, acabado, ferido gerações, descendências, arraiais, tribos, não é? Mas agora você vai sair esses dias daqui, provavelmente nós vamos... Nos próximos 2 meses, está falando de lute pela sua família. E nós vamos te mostrar a importância que Deus deu a isso dentro da palavra dele. Então abra o seu coração, abra o seu espírito, se apresente a Deus de forma livre, de forma isenta, sabe? Muitas feridas causaram bloqueios, estruturas dentro de você. Hoje você talvez olhe para um parente que esteja em dificuldade, mas você diz assim, bem feito. Sabe, hoje você vê uma situação delicada em algum nível de parentesco seu, e você está até assim numa situação privilegiada, mas você diz, aquilo ali é castigo, é merecido. Olha, Deus vai te pegar nesses dias. Deus quer conversar com você nesses dias. Deus quer chamar a sua atenção. Por que você não tem se importado com um parente distante? Por que você não tem chorado por um parente distante? Por que você está assim, eu estou bem, que se dane o resto, eu estou indo, ele que se vire, ele que faça o que eu estou fazendo, ele que procure uma igreja. Mas não é assim, não é esse o coração de Deus. Por isso, nesses dias, virá sobre nós uma compreensão muito de Deus. Lute pela sua família. Você se abre a essa revelação. É muito comum, não é? Dentro de uma casa, um não se importar, um até ter uma certa alegria lá. A filha dela se estrumbicou toda, não é? A filha dela tem esse problema, a minha não tem. Olha, você também tem esse problema. É a sua casa, é o seu arraial, é o seu tribo, é a sua tribo, é o seu povo. É o seu povo. E eu quero te dizer algo muito mais sério. Muitas coisas não têm acontecido na vida individual de vocês, porque vocês não têm se importado, chorado pelo seu arraial. Muitas bênçãos ainda não desceram no seu quintal, na sua casa, porque você não se importou com o outro. E aí então você está vivendo um nível medíocre, sendo que poderia ainda experimentar muito mais do Senhor. Esses 2 meses serão 2 meses de exortação, serão 2 meses de luz, serão 2 meses de confronto, serão 2 meses de confronto, e a palavra de Deus irá nos orientar. Não é uma ideia minha, não é algo particular, não. É algo do Senhor para esses dias. Você pode dizer comigo, Senhor Jesus. A melhor coisa que nós podemos fazer para começar essa conversa é lembrar de Neemias. Neemias, que lindo, que bom, que algo rico, que algo precioso, a vida e a compreensão que Neemias teve. O Espírito de Deus envolveu Neemias e ele se importou com o povo dele. Ele chorou pelo povo dele, ele sofreu pelo povo dele, ele abriu mão de privilégio
pelo povo dele. Isso me dá vergonha, irmãos, porque nós não pensamos no nosso povo. Nós não pensamos no nosso arraialzinho, na nossa parentela. Olha, muitos até têm um pensamento assim, deixa ele se lascar, deixa ele se arrebentar para lá. Mas vamos então voltar para a palavra. Neemias capítulo 1, eu acho que hoje a gente não sai do livro de Neemias. Neemias capítulo 1, verso 2. E nós estamos filmando, que o nosso desejo é disponibilizar no YouTube essa conversa, porque papel vocês deixam no banco, vocês deixam aí no banco. Então, né, tipo, gasta um dinheirão com folheto, mas aí fica tudo aí no banco, aviãozinho, barquinho. Eu estou colecionando, né, os origamos lá em casa, tem de tudo. Tem sol, tem estrela, né, com o folheto da igreja. Neemias 1, verso 2. Hanani, irmão de Neemias, ele está dizendo aqui: Hanani, um dos irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram. Jerusalém foi atacada, foi destruída, acabaram com Jerusalém. Primeira pergunta, quando o irmão dele chega: como é que está, como se encontra os que ficaram? Qual é o estado deles? Aquele parente que você não vê, o primo, o tio, a cunhada. Você pergunta, como é que ela está? Ela tem feito o supermercado a contento? As crianças estão na escola? A saúde, como é que está a saúde? E a carreira de fé? E a fé? Eles se posicionaram no Senhor? Eles têm a Cristo? Eles têm orado? Irmãos, nós sequer lembramos de perguntar pelos nossos. Irmãos, o triste comentário é que nós nos vemos nos enterros, não é isso? A gente encontra no enterro. Só quando morre um tio, uma avó da vida, que aí encontra todo mundo, e aqui é aquela falsidade. Cada um chorando mais do que o outro, cada um se rasgando mais do que o outro. E se arrebenta. Irmãos, que vergonha. Que você nem sabia que o fulano, que o tio tinha um câncer. Você não sabia que o fulano estava desempregado há 1 ano. Mas no enterro até atualiza. Mas você com aquele baita óculos escuro, aquele casaco de ir no enterro, e todo mundo, Senhor Jesus. Diz comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Que eu possa me importar com os meus. Amém. Então, Neemias pergunta, com os outros homens, os sobreviventes do cativeiro, e também pergunta sobre Jerusalém, e também pergunta como está a vida de fé, como está a vida lá onde a igreja que eles reúnem, está fluindo, está caminhando, tem tido a revelação do Espírito, tem aprendido de Deus. Verso 3. E eles me responderam, ele conta: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por um grande sofrimento e humilhação. Chegou a notícia. Eles estão passando por um grande sofrimento e humilhação. Irmãos, a nossa prática é a seguinte: sofrimento e humilhação, não liga não. Não passa zap para ele não. Porque senão vai pedir um dinheiro emprestado. Senão vai pedir para fazer um favor. Então, vira para o lado. Você pode dizer comigo, Senhor Jesus? Não mexe não, que lá a casa está caindo. E graças a Deus, até fica espiritual. Louvado seja Deus. Fala até um pouco de línguas estranhas. E fala que em casa está tudo bem. Como é que a sua casa está bem? Se o seu está sendo humilhado? Se o seu está sofrendo?
Que o Espírito Santo nessa manhã gere paixão. Eu preciso me apaixonar, eu preciso me importar com o cunhado, com a cunhada, com o tio, com a avó, com o irmão, com o sobrinho, não sei das quantas. Meu Deus, eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Então Neemias percebe o nível de vida que a sua parentela, que o seu povo estava levando. O verso 4 conta que ele ouviu essas coisas, sentou e chorou. Foi duro para ele. Ele assentou e chorou. Doeu ao receber notícias do seu povo, da sua parentela, do seu arraial. Ele assenta e doeu, e foi forte para ele. Estragou o dia dele. Os planos dele foram mudados naquela hora. Quebrou o cara. Meu Deus, o meu povo, o meu arraial. Ele sentou e chorou. Você chora pelo Atlético. Você chora pelo infeliz do Cruzeiro. Você chora. Você chora por isso, por essa porcaria, por esse lixo, por essa coisa nojenta, por essa coisa marcada por falta de caráter, por corrupção. Porque o futebol é a mesma coisa que a nossa política. É dinheiro, é grana. Você chora por isso. Você gasta dinheiro com foguete para rir do seu adversário que perdeu, mas não chora pela sua casa. Diz comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Passei dias jejuando e orando ao Deus dos céus. Que doeu, ele falou: meu Deus, algo precisa de ser feito. Primeiro passo é orar e jejuar, para ter a clareza, a direção, a inspiração, assim, para vir ao seu coração o nível de arrependimento que você vai ter que proceder, porque a sua dureza, diga comigo, a minha dureza de coração construiu uma muralha e eu fiquei insensível. Diz comigo: Senhor Jesus. Ele jejua e ora. E deve ter sido jejum de verdade, não é igual o nosso não. Jejuar café da manhã? Ô gente, eu não estou vendo televisão. Você está deixando de ver porcaria? Isso é obrigação, não ver porcaria. Tem uns caras de pau aqui na igreja que falam: estou vendo televisão esses dias, não? Estou jejuando na televisão. Oh, meu pai! Não estou vendo televisão. E no mundo do espírito não está acontecendo nada. Jejum tem que doer. Jejum tem que te deixar teso, marcado de cabeça. Tem que matar a carne. Tem que matar a carne. Então Neemias jejua e ora ao Deus dos céus. Olha o verso 5. Então eu disse ao Senhor, diz Neemias, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os seus mandamentos. Quero muito te encorajar a orar a palavra de Deus.
Quando você ora a palavra de Deus, se você faz uma referência, quero te ajudar nessa compreensão, ao Salmo 23, você está dizendo: ó Senhor, Tu és o meu pastor, nada me faltará. Se você ora o Lucas 11, que é o Pai Nosso, livra-me do mal e não me deixe cair em tentação, você está tomando a palavra sobre a sua vida, e a melhor coisa que tem é orar a palavra, porque a palavra de Deus tem força de lei na nossa vida. Então quando você traz a palavra, você está orando a palavra de quem tem autoridade, vai acontecer na sua vida. Então Neemias aqui lança a mão, preste atenção na oração dele. Deus grande e temível, fiel à aliança. Ele já logo conversa com Deus no espírito, ele faz um online ali com Deus. O Senhor é fiel à aliança, e eu sou aliançado contigo, então eu vou ter bom êxito nessa minha oração. Você pegou? Uma das alianças que você fez com Deus foi o seu batismo. Uma das alianças que você fez com o Senhor foi o seu batismo. Uma das alianças que você fez com Deus foi a sua entrega, a sua confissão do senhorio do Senhor na sua vida. Você disse no dia que você se posicionou que Ele seria o seu Senhor e que você submeteria às leis e regras dEle. Aí eu questiono, qual o nível de fidelidade da sua aliança? Ou você frequenta a igreja para poder dar sorte durante a semana? Oh meu Deus, diz comigo, Senhor Jesus. Fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedece os seus mandamentos. Novamente, ele abre para Deus, o Senhor é fiel. O Senhor é muito bacana mesmo com aqueles que obedecem. E aí vem uma outra pergunta. Se eu não obedeço ao Senhor, a minha oração não serve para nada. A minha oração não alcança o coração de Deus. Se você não é obediente à palavra de Deus, você está perdendo seu tempo. Você está se auto-enganando. Então ele fala, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem os seus mandamentos. Então Deus é fiel e misericordioso aos obedientes. Esse mês que vem, a conversa vai ser essa. E a minha oração esse mês e mês que vem é para você não deixar de vir. Ainda que você saia daqui descontente com alguma coisa que você ouvirá. Mas eu te peço, por favor, ame o Senhor, ame a Deus. Não procure mensagens que te massageiam o ego, a vaidade e mensagens triunfalistas, não é? Existem cultos que prometem coisas, que dizem assim, quase a Mega Sena vai bater na sua porta. Não, irmãos, eu quero te dizer que juízo chegará sobre a sua vida, chegará sobre a minha vida, chegará sobre a igreja. Julgamento severo virá sobre nós. Você pode dizer comigo, Senhor Jesus. Verso 6. Neemias continua com a oração e ele diz: que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo, ele se refere a ele, que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos servos e o povo de Israel. Então ele conta aqui que ele estava orando dia e noite. De cara, não é? Deus já mostrou que todos nós, sem exceção, precisamos mudar a nossa rotina de oração. Precisamos de parar de rezar. Precisamos de parar de ter aquela ladainha sem nexo, né? Sem foco.
Não é? Sair dessa mediocridade de guarda o meu menino, não deixa eu bater nesse dia, não deixa ladrão entrar na minha casa, não deixa eu pegar a chikungunya. Isso é ridículo. Isso não tem dor. Isso não tem lágrima. Isso não tem foco. Isso não tem reino. Diz comigo, Espírito Santo de Deus, ajuda-me a mudar a rotina de oração. Nesses dias eu não tenho deixado de orar pelo judiciário brasileiro. Eu penso que deve ter milhares de cristãos intercedendo pelo judiciário brasileiro para o julgamento continuar, para todo dia ir uma meia dúzia para a cadeia. E só assim que vai ter solução nessa pátria. Então, eu penso que é uma oração com foco, com uma motivação. Além do meu arraial, eu amo a nação. A nossa descendência, a nossa geração vai precisar de ver uma pátria marcada por caráter cristão. Coisa que está longe de acontecer. Mas se o nosso judiciário for corrompido, como nós sabemos que ainda tem traços de corrupção muito forte no nosso judiciário, você imagina, aí não tem jeito. Quando corrompe o judiciário, o país está entregue às baratas, como ainda está entregue. Então, é uma figura que eu estou trazendo para a sua vida. Comece a orar por todos os que têm o seu sobrenome. Levante uma de suas mãos. Diga, Senhor Jesus, nessa manhã, os que levam o meu sobrenome, ou de alguma forma, estão ligados à minha família, eu os abençoo nessa manhã. Eu libero sobre eles um novo tempo no Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, verso 6, lá, eu quero voltar no verso 6, que ele fala algo tão lindo aqui. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Aí, olha, poderíamos encerrar nossa reunião nessa última frase. Ele diz assim: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Então, ele começa a abrir o coração para Deus e assume, ele chama para ele a responsabilidade. Se a minha parentela pecou, eu também pequei. Se as meninas da minha família já estão vivendo uma vida sexualmente livre, eu tenho responsabilidade com isso, porque eu não orei, ele está dizendo, eu confesso os pecados que irmão, sabemos que ele não tinha pecado, mas ele entra debaixo dessa maldição, porque você só vai interceder verdadeiramente quando você sentir dor em você, quando você chamar para você a responsabilidade. Ele diz, eu e a minha parentela pecou. Se alguns irmãos, alguns primos, tios, avós, sei lá, tem traços pecaminosos na vida deles, nós temos esse traço. Misericórdia. Misericórdia. Então, o pecado distante do seu parente, você precisa de começar a confessar. Mas eu não tenho nada com isso. Eu estou levando a vida quietinho aqui. Agora você está me dizendo que eu tenho a ver com aquele tráfico de maconha lá no meu bairro? Lá no bairro fulano? Tem. Porque se a sua oração, se o seu invocar fosse mais preciso, possivelmente esse cidadão seria enfraquecido nos objetivos dele e ele teria procurado o Senhor. Então,
aquela lepra que está em algum membro do seu arraial, você é responsável por ela. Diz comigo, Senhor Jesus. E cá entre nós, hein, irmãos? Vamos lavar uma roupa? O mundo dá tanta volta. O mundo dá tanta volta. A família que era o padrãozinho, um belo de um dia, um adolescente borra tudo, suja tudo. Agora não é mais o padrão, agora é o outro. A minha família, meus filhinhos, tudo cabelinho cortado, tudo bonitinho. Mas comece a orar pelos outros, porque um dia o seu telhado é de vidro. O seu telhado é de vidro. Na família da outra lá, todas casam grávidas. E você está com orgulho, não é? Ai, que dó de você. Uhul! Diz comigo, Senhor Jesus. Seu telhado não é de vidro não, é de cristal. Confesso os pecados que nós, os israelitas, que nós, os brasileiros, cometemos, que nós, os belo-horizontinos, cometemos, que o meu arraial comete. A culpa é minha também. Ele estava dizendo, eu não atentei em tempo hábil, eu não acordei em tempo hábil, eu preocupei só com o meu quintal, só com o meu galinheiro, só com a minha fazenda, e que se danassem o restante, não! E agora a casa está caindo lá, e isso prejudica de uma forma mais ampla todo o arraial. Palavra nessa manhã sobre a sua vida. Lute pela sua família. Lute pela sua casa. Lute pela sua tribo. Lute pelo seu arraial. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Então, o dever de casa essa semana é você lembrar de deficiências, de problemas no seu arraial todo e começar a pedir perdão. O garoto lá, ele formou, mas ele não para em emprego nenhum. Pede perdão a Deus por algo que está liberando maldição na vida dele. Comece a sentir, a chorar. Nós crentes temos assim, somos covardes. Gostamos de falar assim, está colhendo o que plantou. Faz isso não. Não faça isso. Se plantou, plantou indevidamente, plantou debaixo de engano. Sabe lá eu o que eu plantei aí sem perceber e vai nascer. Retire essa palavra rápido. Retire esse comentário religioso. Está colhendo porque não teve a oportunidade, não foi ensinado, não participou de uma reunião do Senhor. Mas todavia, como diz a palavra de Deus, Deus é infinitamente misericordioso. Não tem prazer que aquele grupinho se perca. Verso 7, ele abre mais a confissão dele. E ele diz, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Então ele sabia o nível de pecado que tinha no arraial dele. Agimos de forma corrupta. Agimos de forma vergonhosa, ou seja, ele sabia que houve até corrupção. Houve mentirada. Houve enriquecimento ilícito. Teve gente lá que melhorou a vida, mas foi no trambique. E ele fala, isso aconteceu no meu arraial, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos seus mandamentos, aos decretos, às leis que deixa ao teu servo Moisés. Ele faz uma referência
as leis dadas a Moisés. Ele fala, olha, nós não levamos a sério. Nós não levamos a sério e está dando aí no que está dando. Deu no que deu. Verso 8. Você tem que melhorar, nós temos que melhorar o nosso conhecimento da palavra de Deus para poder conversar com Deus. Ele fala aqui, ó, lembra-te agora do que disseste a Moisés. Ele tinha esse conhecimento no espírito dele, e ele falou, vou falar com Deus de um acordo que ele fez, e aí vai ser a minha chance. Lembra-te agora de que disseste a Moisés, teu servo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Ele falou, olha, o Senhor disse a Moisés que se eles não fossem fiéis, seriam espalhados. Mas também tem a contrapartida. Verso 9. Mas, se voltarem para mim, ele está dizendo, Deus, o Senhor disse que se nós voltássemos para o Senhor, se nós nos reconciliássemos com o Senhor, se nós tomássemos uma posição. Por isso que a partir de agora, no churrasco da sua casa, aquela picanha argentina, você precisa também de fazer uma oração pelos seus convidados. E se tiver oportunidade, abrir um texto e apresentar para eles a regeneração que Deus oferece. Não fazendo de forma, não é? Tem gente que fala assim, tem que ir para a minha igreja. Não! Sua igreja não presta para nada. Abra o seu coração para o Senhor. Nós estamos aprendendo, é assim que prega para o parente. Eu estou aprendendo. Eu tenho experimentado a misericórdia de Deus na minha vida. Experimente isso. É com humildade. Você já logo quer levar o cara para a sua igreja porque tem poltrona vermelha e é na Avenida Portugal. Não! Poltrona vermelha e Avenida Portugal te leva para o inferno. Mas se você tem um testemunho, e quando você fala como quem tem autoridade. Jesus, ele, aos 13 anos, estava pregando, e as pessoas diziam, ele fala como quem tem autoridade. Então, quando você ministra a algum familiar, alguém da parentela, você tem que falar daquilo que é próprio. Se você não tem experiência nenhuma com Deus, não se meta. Ah, o louvor da minha igreja é bacana. O que você está falando? Isso não vai dar em nada. Lá é o pastor bacaninha, tem filmadora, tem tablet. O cara é bacana, moderno. Você vai pro buraco junto com ele. Irmãos, olha o que ele diz. Mas o Senhor disse que se voltarem para mim, obedecerem aos mandamentos e os puserem em prática. O Senhor disse que se voltarmos a Ti, voltarmos à obediência e colocarmos e passarmos a obedecer os mandamentos, o Senhor prometeu alguma coisa aos que tivessem esse comportamento. E os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados, mesmo que a casa, que o arraial se encontre todo destruído, todo detronado, todo estrupiado, mesmo que aparentemente aos olhos humanos não tenha mais solução, mesmo que sejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, mesmo que um esteja na Bósnia, na China, não é? De lá, ele lembra a promessa que Deus fez, de lá eu reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Levante uma de suas mãos e fala, meu Deus e Senhor, nessa manhã, dê ordens específicas a toda a minha parentela que se encontra espalhada nos mais distantes lugares e nas piores situações. Eu invoco o teu favor. A partir de hoje, estabeleça um processo
de regeneração, de restauração, e nos reúna como igreja, e nos reúna como noiva de Cristo. Eu posso ouvir um bom amém? Aplauda o Senhor. O que você acabou de fazer? Você acabou de iniciar um processo de salvação, de libertação de toda a sua parentela. Nessa questão aqui de estabelecer o nome de Cristo, é torná-lo igreja. Ele pode vir reunir com você, ou se ele estiver lá na China, ele vai encontrar uma célula, uma igreja para frequentar e será ministrado ao mesmo nível que você. E outra coisa, ele vai ter dons melhores do que os que você tem. Porque você ainda é vaidoso. Você tem um donzinho mequetrefe, e você já fica achando que você é, ó, eu tenho o dom tal, então você é ralé. Né? Você aí se converter, não vai passar de um diáconozinho mochiba. Não. Ele vai ter um dom melhor do que o seu. Dá um amém aí, vai. Amém. Verso 10. Estes são os seus servos e o teu povo. Neemias conversando com Deus. Tu os resgatastes com o teu grande poder e o teu braço forte. Verso 11, ele continua. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer ao seu nome. Então, irmãos, para orarmos, nós não podemos orar, não é? Acabou a novela e você senta e começa orando. Eu não consigo crer numa oração dessa, não. Você ainda está contaminado com a novela. Você ainda está contaminado com o gol que o juiz roubou do seu time. Então essa oração sua também, ela não corta. Você precisa de estar credenciado para orar. Já alimentando da palavra um pouco melhor. O jejum, você está com marca do jejum na sua vida, ainda que você tenha parado de jejuar, mas você está com marcas do jejum. Você está vendo que foi 1, 2, 3, 4, 5 quilos embora, não é? Você até aproveitou que está pondo aquele vestido que não cabia mais, você está pondo ele de novo, não é? Mas vai engordar rápido de novo, você vai enfiar a cara de novo na comida e vai perder o que você fez. Você tem que estar credenciado para orar. Guarda essa palavra. Orar depois do jogo, isso não funciona. É melhor continuar vendo o comentário do jogo. Vai fazer mais bem a você do que... não, chegou a hora de orar. Não! Você tem que se credenciar para orar, para interceder, para ler a Bíblia, para falar dessas coisas tão lindas. Nessa manhã, essa nossa reunião aqui, ela é disparadamente melhor do que as reuniões que vão ter com o Temer lá em Brasília. Aquilo lá não dá. Aquilo lá cheira enxofre. Aquilo lá é falcatrua pura. Agora aqui você está falando do destino da sua família. Você está falando de céu. Você está falando de reino. Não só essa, mas aonde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo nessa cidade, essas reuniões são mais valorosas do que reunião de Temer e quem mais a gente imaginar. Né? Lava Jato e não sei das contas. Diz comigo, Senhor Jesus, Senhor, os teus ouvidos estejam abertos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o seu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido. Ele fala, Pai, recebe essa oração, atenda essa oração, porque nós somos tão podres. Estou falando mais de mim, que na oração mais profunda, aparentemente, tem também um desejo assim, também se não der certo, eu fiz a minha parte. Não, você não pode abrir mão de não dar certo a sua oração. Você pode me dizer um amém? Eu
orei, eu fiz a minha parte. Hipócrita, hipócrita. Você fez a sua parte quando você viu o resultado. Nós empurramos para Deus o problema. Ó, eu orei, eu jejuei, falei o nome dele 3 vezes na minha oração. Agora, se não está dando, larga para lá. Não tem que largar para lá, não. Levante uma de suas mãos e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, faze que a minha oração seja bem sucedida. E aí ele diz mais: concedendo-lhe a benevolência deste homem. E aí ele conta: nessa época eu era copeiro do rei. Ele conta, eu vou só contar a historinha dele aqui para a gente encerrar, que está dando a hora. Mas ele fala: nessa hora eu era copeiro do rei. Ele tinha uma função muito importante naquele reinado. Copeiro do rei era um maître, o garçom, que tinha a responsabilidade de provar o vinho que o rei tomava. Porque naquela época não matava com metralhadora, com bomba, matava com envenenamento. Então ele tomava o vinho e ele ia dizer: não tome esse vinho não, que eu estou morrendo, e não morra o senhor. Era a responsabilidade dele. Então esse cargo dele de copeiro do rei era cargo de primeiro-ministro. Era cargo do vice-presidente. Hoje na nossa nação, as pessoas querem esses cargos a todo custo. Sabe o que ele faz? Ele, através do choro dele, já estou falando da próxima reunião, do semblante dele caído, o rei percebe: o que está acontecendo? Você está triste, você não é triste? Ele fala: olha, o meu povo está caído e eu preciso de tomar uma providência. Sabe o que ele faz? Ele pede demissão do cargo mais importante que havia no reinado, que é deixar de ser. Ele fala: olha, bate aí o meu aviso, eu quero ir embora, porque agora eu vou trabalhar em favor dos meus. Você não pede demissão em favor dos seus, nem se a função for a pior dessa terra. Eu? O meu empreguinho? Jamais, né? Jamais. O cara pede demissão do melhor emprego do mundo para poder interceder pelo povo dele. E aí eu quero falar aqui que nós vamos conversar na próxima. Ele sai, vai trabalhar para resgatar o povo dele, e Deus então começa a liberar provisão que você não tem noção. E é por isso que eu te falei que você vive num padrão de vida que poderia ser 1000 vezes melhor, porque você não entendeu o que é fazer como Neemias fez: sentar e chorar pelos seus. Posso ouvir um bom amém? Fica de pé. Dê um abraço no seu vizinho. Levante uma de suas mãos e diga: Pai, me perdoe por eu não ter importado com os meus. Pai, eu não consigo chorar pelos meus. Eu não consigo entristecer pelos meus. Espírito Santo, muda esse sentimento no meu coração.